Eu já estou recebendo aqui no estúdio o repórter Tiago Melo. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Tiago Melo vai trazer para nós informações a respeito da decisão do Ministério Público de oferecer denúncias contra pessoas envolvidas no caso Infiltrados, a investigação policial que resultou na prisão de pessoas acusadas de envolvimento com fraudes em concursos públicos. Essa peça, Joelson, tem 58 páginas, redigida pelo promotor Jorge Luiz da Costa Pessoa, da 53ª Promotoria de Justiça, e denuncia 27 pessoas, sendo 15 delas vinculadas à Secretaria de Segurança, agentes e até um perito médico nessa condição ou nesses crimes de fraude a certame público e também organização criminosa. A gente destaca aqui algumas das páginas dessa denúncia, onde o promotor coloca aqui, assegura aqui, sintetizando. Esses denunciados fraudaram o concurso para ingresso na carreira de agente de Polícia Civil do Estado do Piauí, realizado no decorrer do ano de 2012, com o intuito de beneficiar a si próprio e a outros. Ou seja, aqui ele está fundamentando por que está pedindo a denúncia, exatamente, oferecendo a denúncia. Exatamente. Aí, ao longo da peça, ele vai pontuando como é que foi a atuação de cada um. E ele coloca aqui uma prova importante que a polícia fez questão que constasse, que é um cálculo matemático e estatístico da probabilidade de 2 e 3 candidatos ao acaso marcarem em suas folhas de respostas as mesmas alternativas nas 60 questões sem que houvesse nenhum tipo de confirmação entre os candidatos. Isso aconteceu no concurso? Isso aconteceu. Pelo menos 10 candidatos tiveram gabarito idênticos, Joelson. Responderam a mesma coisa? Não só os acertos, mas também os erros. Então a polícia foi atrás de saber se era possível uma coincidência dessa. E aí o Instituto de Criminalística elaborou um laudo trazendo esse resultado que a gente vai apontar aqui. De acordo com o cálculo, a probabilidade de ocorrer respostas idênticas e também erros idênticos entre 3 candidatos, olha só, de 0,000, não sei nem quantos zeros tem aí. Infinitos zeros, infinitos zeros e um 13% aqui embaixo. Então, praticamente impossível de acontecer. Então, é uma prova que a polícia também anexou ao inquérito e que o promotor levou em consideração para oferecer essas denúncias. A gente tem praticamente impossível de acontecer é a bondade, na verdade é impossível de acontecer. E aí isso só corrobora com outra prova, que são as ligações, os registros através das operadoras, que a polícia tem de ligações telefônicas entre essas pessoas, especialmente com o Christian, que é apontado como sendo o líder desse esquema de fraude. E aqui nós temos os nomes dos policiais, agentes e também de um perito, nós vamos identificar depois, que estão denunciados. Antônio Lopes da Silva Júnior, esse está foragido desde aquele tempo, nunca se entregou. Maria dos Remédios Alcântara Santiago de Jesus, agente de polícia. Cícero Henrique de Souza Araújo. Tiago da Silva Macedo. Seguindo, Aline de Miranda Carvalho Nóbrega, agente de polícia. Jean Ribeiro da Costa. Marcos Fernando do Carmo Nunes. Regis Carlos de Oliveira Souza. Esse aí, chama atenção, entrou agora, como denunciado. Esse nome não constava no tempo da deflagração da operação. Não verdade. Foi indiciado. Na verdade, Joelson, ele foi conduzido coercitivamente, mas o Ministério Público exigiu que o nome dele não fosse divulgado. E agora, com o findar da investigação, a polícia encontrou elementos suficientes para provar que ele não ingressou na carreira de perito de forma fraudulenta, mas ele foi enquadrado em organização criminosa porque, nesse caso, ele repassou, de acordo com a investigação, informações privilegiadas ao bando que fraudou o concurso. Seguindo, Ricardo Araújo Mesquita, também agente de Polícia Civil, Paulo Alberto Machado Cerqueira, Anderson Vasconcelos da Nóbrega, que é esposo da Aline, esses dois que foram reintegrados à carreira da Polícia Civil recentemente. Estão de volta aos quadros da Polícia Civil. Exatamente, são os únicos dois. Ciro Nascimento Fonseca, André Luiz de Carvalho, Priscila de Almeida Lima Saboia, José Clodomar de Saboia Júnior. Esses dois são marido e mulher também. Mas estão fora da Polícia Civil. Estão fora da Polícia Civil. Só o Anderson e a esposa. E aí, para fechar, a gente coloca aqui que hoje, nós temos aqui mais um trecho, inclusive aqui da peça do Ministério Público, onde ele coloca que o Christian Alcântara Santiago é o principal membro da organização criminosa, já havia sido preso na ocasião da deflagração das operações Veritas e Vigílias, quer dizer, 2 operações, outras 2 fraudes a concurso, e mais uma vez surge como mentor do esquema de fraude ao certame de agente de Polícia Civil. De todos esses que foram presos naquela época, foram 22 prisões, 7 pessoas permanecem presas, sendo 3 policiais civis. São o André Luiz, que é irmão da Maria dos Remédios, que também está presa, e o Saboia foi esse último que a gente colocou aqui.
Entre os não policiais, permanecem presos o Christian, o líder da organização criminosa, o Sávio, o Vilomar, que vem a ser um agente penitenciário, e também o Joselito. Esses compunham o núcleo duro dessa organização criminosa, de acordo com a polícia. A acusação é essa, de organização criminosa, que fraudavam, promover essas fraudes a concursos Se a Justiça receber a denúncia do Ministério Público, eles viram réus. Exatamente, passam a virar réus. E, inclusive, nós conversamos hoje, Joelson, informalmente com o delegado-geral da Polícia Civil, Riedel Batista, depois dessas denúncias. A polícia que foi atacada recentemente por, inclusive, denúncias de tortura, de que alguns desses presos tinham sido torturados para incriminar algumas pessoas que estão aí denunciadas. O delegado nos falou informalmente, mas autorizou que nós divulgássemos aqui, que as investigações contra fraudes em concursos no Piauí vão continuar e os envolvidos serão levados para responder na Justiça. Em relação à Operação Infiltrados, diz o delegado, que investiga fraude no concurso de agente, a investigação foi realizada com toda a legalidade e acompanhamento do Ministério Público e Judiciário, sendo inclusive todos os envolvidos denunciados pelo Ministério Público por associação criminosa ou fraude em concurso público, demonstrando a seriedade da investigação. Diz ainda o delegado que as alegações de torturas divulgadas em cartas serão objetos de investigação com acompanhamento do Ministério Público e Poder Judiciário e que todos os presos passaram por exame de corpo de delito e finaliza dizendo que a defesa, parentes e amigos dos acusados estão no legítimo direito de defendê-los e alegar todo tipo de situação, mas que a Polícia Civil não recuará 1 milímetro na sua missão de investigar. Tá certo, Thiago Mello.